Há um desconforto silencioso que muitos carregam, mas poucos conseguem nomear. Ele aparece justamente quando tudo parece estar bem, quando nada falta, mas ainda assim algo dentro de nós não encontra repouso. Surge nos instantes em que o barulho se desfaz e o silêncio preenche o espaço. Quando o ritmo do dia desacelera e já não há tarefas a cumprir. A maioria tenta afastar essa sensação preenchendo cada brecha com notificações, vozes externas, distrações sem. Ainda assim, o vazio permanece. Não é a ausência de coisas que o gera, mas a ausência de presença. Você já tentou simplesmente se sentar em silêncio? Sem música, sem tela, sem conversa, apenas você consigo mesmo? Poucos suportam permanecer assim por alguns minutos. Não por falta de tempo, mas por medo. Medo do que podem encontrar ao olhar para dentro. O curioso é que, muitas vezes, não é o silêncio em si que assusta, mas o encontro inevitável com o próprio eu. Porque estar consigo mesmo é mais desconfortável do que estar cercado por ruído, compromissos e pessoas? Talvez porque fomos ensinados desde cedo a agir, a produzir, a correr atrás, mas não a observar. Nossa identidade foi moldada pelo fazer. E quase nunca nos perguntamos quem somos quando nada fazemos. Afinal, sem ação, o que sobra? É justamente nesse ponto que a jornada mais profunda da vida começa. A jornada para dentro. Diferente de qualquer outro ser vivo, os humanos carregam um potencial que vai além da biologia, o de evoluir conscientemente. Mas essa evolução não nasce do barulho do mundo, nem da comparação com os outros, tampouco da acumulação de conquista ou validações. Ela floresce no silêncio, no momento em que paramos de fugir de nossa própria companhia e ousamos encarar quem somos, sem distrações e sem máscara. Ao nos voltarmos para dentro, camadas começam a cair. Percebemos que muito do que acreditávamos ser era apenas defesa, repetição, construção social. Aos poucos, distinguimos o que é essencial do que é apenas ruído. Essa capacidade de simplesmente estar, de habitar a si mesmo com presença, não é dom místico, é uma possibilidade real, ainda que rara. E talvez seja rara porque muitos trocam profundidade por distração, verdade por desempenho. Mas a pergunta permanece: e se você parasse hoje, sem correr, sem buscar, sem produzir, apenas sendo? Poucos ousam descobrir o que acontece quando o movimento cessa. Mas aqueles que atravessam esse silêncio encontram algo que nenhum estímulo externo pode oferecer. A base sólida de uma transformação verdadeira. É somente quando aprendemos a estar plenamente em nossa própria presença que podemos estar com os outros de forma autêntica. Só quando descobrimos a plenitude na solidão é que somos capazes de criar vínculos que não nascem da necessidade, mas da consciência. Essa é a essência da individualidade desperta. O curioso é que muitos acreditam estar vivendo, quando na verdade apenas se mantêm ocupados. O fazer constante tornou-se sinônimo de progresso, produtividade e até de valor pessoal. Mas na maioria das vezes, essa urgência em agir é apenas uma forma de evitar o confronto com o vazio de estar consigo mesmo. Outros seres seguem um fluxo programado pela natureza. Nascer, reagir, sobreviver, reproduzir-se, morrer, sem questionamento. Nós, porém, fomos dotados de algo extraordinário, a capacidade de nos observarmos. Não apenas isso, mas de parar, escolher, refletir antes de agir. Essa diferença, embora essencial, foi esquecida. Tornou-se comum pensar que ser humano é apenas pertencer a uma espécie. Mas o que realmente nos define não é a biologia, é a consciência. Ser humano é poder agir sem reagir, escolher sem impulso, existir mesmo sem estar fazendo. É a habilidade de estar presente. Talvez por isso, tantos se confundam com os conceitos de propósito e sucesso, pois foram ensinados que existir só tem valor se estiver ligado à produção. Quantas vezes você já desbloqueou o celular sem motivo algum, apenas para escapar do vazio do momento? A propósito,
Você já reparou como tantas pessoas não conseguem permanecer sozinhas por mais de alguns minutos sem buscar alguma distração? Não é o tédio que incomoda, mas o silêncio e, com ele, o lembrete de que existe algo dentro de nós que foi evitado por tempo demais. Essa necessidade constante de estar em movimento, esse vício em manter-se ocupado, muitas vezes revela uma mente que teme encarar o próprio conteúdo. Assim, mergulhamos em atividades incessantes para evitar perguntas desconfortáveis, mas ao mesmo tempo também nos afastamos das respostas mais essenciais. É justamente aqui que a ideia de consciência individual começa a se fortalecer. Ser consciente significa reconhecer que é possível pausar, que não há urgência em reagir a tudo o tempo todo e que há poder no simples ato de ser, de observar, de não se perder no automático do fazer. Isso, embora pareça algo pequeno, é na verdade um salto evolutivo, pois a evolução não se limita apenas às leis da biologia ou da natureza. Ela também se revela na expansão da consciência. Quando a mente já não tem para onde escapar, o que surge é revelador. Muitos acreditam que o silêncio trará paz imediata, como se bastasse desligar o mundo externo para encontrar tranquilidade. Mas na prática acontece o oposto. O que emerge primeiro não é serenidade, mas o ruído interno, pensamentos soltos, lembranças antigas, emoções desconfortáveis. Tudo aquilo que foi empurrado para os cantos pela pressa cotidiana finalmente encontra espaço para vir à tona. É por isso que tantas pessoas desistem antes mesmo de compreender o silêncio. Acham que algo está errado quando o mundo externo se cala e o interno começa a gritar. Mas a verdade é que o barulho sempre esteve ali. A diferença é que antes havia distrações suficientes para encobri-lo. A solidão não busca oferecer conforto imediato, mas sim autossuficiência, pois nos coloca diante do estado real da nossa mente, sem filtro, sem pausas, sem anestesia. Não traz distração, mas um espelho. E é nesse ponto que muitos preferem retornar à superfície, escolhendo o conhecido das distrações em vez da profundidade do encontro consigo mesmo. Mas é justamente nesse encontro que a consciência se expande. Observar a mente em seu estado cru, sem reagir, sem intervir, é uma das experiências mais transformadoras que um ser humano pode viver. Nesse momento, percebemos o quanto fomos condicionados a fugir de nós mesmos, a reagir mecanicamente, a preencher cada instante com qualquer coisa, menos presença. Silenciar com atenção é um ato de coragem. É recusar o impulso automático da fuga. É sentar-se diante da própria mente e dizer: não estou aqui para escapar, estou aqui para ver. Esse simples olhar, esse testemunhar sem se identificar, abre a porta rara da consciência pura, uma consciência que não julga, não compara, não tenta controlar, apenas observa. E nesse testemunho, a transformação acontece. O silêncio deixa de ser vazio e se torna um templo, um espaço refinado de percepção, onde começamos a enxergar os padrões de nosso pensamento, as amarras emocionais, os impulsos que nos guiam sem percebermos. Não é preciso apenas ver já transforma, porque aquilo que é iluminado pela consciência perde o poder de nos dominar. É aqui que a ilusão se desfaz. A ideia de que solidão é isolamento. Estar só não significa estar desconectado. Pelo contrário, a verdadeira solidão é reencontro. É o momento em que nos afastamos do mundo, não para rejeitá-lo, mas para reconstruir nossa relação com ele. Não se trata de cortar laços, mas de perceber quem realmente segura as rédeas da nossa vida. Nós mesmos ou o ruído ao redor. Nesse espaço de silêncio, o ser se mostra mais nítido. Ele não clama por atenção, não exige desempenho, não precisa de aprovação. Ele simplesmente é. E talvez seja por isso que muitos não o reconhecem, porque ele não se impõe, apenas espera ser notado. Estar sozinho, nesse sentido, não é sinal de fraqueza, mas de força interior. É uma declaração silenciosa de autonomia. Não preciso me perder nos outros para me encontrar em mim. A solidão é, talvez,
uma das experiências mais subestimadas da vida moderna. Para muitos, ela parece um fracasso social, uma evidência de que algo está errado. Mas essa visão perde de vista algo essencial. É na solidão que nasce a clareza. Quando não há mais vozes externas moldando nossa visão, finalmente ouvimos aquilo que pulsa dentro de nós. E o que emerge desse silêncio pode mudar tudo. Solidão não é ausência de companhia, mas uma presença mais profunda consigo mesmo. É a oportunidade de se ver sem máscaras, sem expectativas. É nesse espaço que a autoconsciência se aprofunda, revelando nossos padrões mais sutis. O que evitamos, o que nos incomoda, o que desejamos. Quando não precisamos mais sustentar papéis diante dos outros, descobrimos que o vazio da solidão, na verdade, está cheio de respostas. Há uma diferença imensa entre estar sozinho e sentir-se solitário. Quem compreende o valor da solidão não teme o silêncio, porque entende que ele não é castigo, mas escolha consciente. O tempo que passamos conosco é o tempo em que afiamos nossa percepção, fortalecemos nossas raízes e nutrimos nosso discernimento. Aqueles que aprenderam a estar consigo mesmos jamais se perdem na multidão, pois carregam dentro de si uma clareza que não depende de nada externo. Não precisam de movimento, distrações ou companhia para se sentirem completos. A verdadeira força espiritual nasce justamente nesse espaço em que somos capazes de nos sentar em nossa própria presença, em paz, sem correr atrás de nada, sem tentar consertar nada, apenas acolhendo o momento como ele é. A solidão não nos afasta do mundo, ao contrário. Ela nos prepara para ele. É no silêncio que a perspectiva se amplia. E desse silêncio retornamos à vida mais consciente, mais inteiros e menos vulneráveis às pressões externas. Enquanto alguns ainda tentam preencher o vazio com barulho, outros já aprenderam a escutar o que só se revela na quietude. Porque é ali, e apenas ali, que a verdadeira reconstrução interior tem início. Existe uma crença amplamente aceita, mas raramente questionada, de que estar com outros é sempre melhor do que estar só. Crescemos ouvindo que a união é força, que a colaboração é essencial e que ninguém evolui sozinho. Há, de fato, sabedoria nisso em certos contextos. O problema surge quando esse nós se constrói sobre indivíduos que ainda não sabem quem realmente são. Relações humanas podem ser experiências das mais enriquecedoras, mas também das mais destrutivas. Tudo depende de quem está se apresentando em cada encontro. Quando duas pessoas se unem, carregando feridas não resolvidas, medos, vazios e conflitos internos, dificilmente há espaço para harmonia. Nesse caso, o nós não é um espaço de crescimento, mas apenas a extensão de um desequilíbrio. Você já notou como sua energia muda dependendo de quem está ao seu lado? Ou como algumas pessoas elevam e acalmam, enquanto outras drenam e confundem, até sem dizer uma palavra? Isso não é acaso. O estado interno de cada ser molda o campo energético que se forma entre dois. Se nos conectamos com os outros sem antes nos conhecermos, entregamos às nossas sombras o papel de falar por nós e não a nossa essência. O verdadeiro nós não nasce da soma de duas metades carentes, mas do encontro entre dois seres conscientes. E isso exige mais do que o desejo de estar junto. Pede maturidade, discernimento e presença. Só conseguimos nos relacionar com clareza quando reconhecemos honestamente o que é nosso, o que é do outro e o que pertence ao espaço entre ambos. É fácil projetar expectativas, feridas do passado e carências não atendidas naqueles que estão ao nosso lado, sobretudo quando não assumimos a responsabilidade pela nossa experiência interior. Essa dinâmica cria dependência, frustração recorrente e desconexão profunda. Mas o problema nunca é o nós. O problema é o eu que entra em um relacionamento esperando ser salvo, completado ou curado pelo outro. Cada relação gera um campo de influência mútua. E nesse campo, quem tem a energia mais forte sempre lidera, consciente disso ou não.
Por isso, tantas pessoas acabam mudando seus valores, comportamentos ou até o humor, dependendo de quem estão próximos. Sem uma base sólida em si mesmas, tornam-se moldáveis como folhas levadas pelo vento. A verdadeira transformação nos relacionamentos começa quando deixamos de buscar abrigo no outro e passamos a nos tornar esse abrigo dentro de nós. Quando isso acontece, a presença vale mais que a performance. Ouvir torna-se mais valioso que responder, e o vínculo se transforma de um espaço de necessidade em um espaço de expansão. Tornar-se inteiro não significa ser perfeito em tudo, mas sim estar consciente. É reconhecer o que se move dentro de nós e não delegar essa responsabilidade a ninguém. Pois quando dois seres conscientes se encontram, não há exigência, apenas troca. Não há culpa, apenas presença. Quanto mais inteiros nos tornamos por dentro, mais percebemos que não é a quantidade de conexões que define a qualidade da vida, mas a clareza com que nos conectamos. Estar com alguém não é uma necessidade biológica inescapável, mas uma escolha consciente, que só faz sentido quando já somos suficientes em nós mesmos. Grande parte da confusão que carregamos não vem do mundo externo, mas de não sabermos quem, dentro de nós, está realmente respondendo por nós. Carregamos vozes conflitantes, desejos opostos, impulsos que se anulam. Há partes dentro de nós que não dialogam entre si. O que queremos, o que acreditamos, o que tememos, o que escondemos. Assim, em diferentes situações, ativamos diferentes versões de nós mesmos. Às vezes, somos controladores. Outras vezes, passivos. Em alguns momentos, pacíficos. Em outros, defensivos. E frequentemente justificamos isso como se fosse outro eu. O ego, o medo, a sombra. Usamos essas divisões internas como desculpas para não assumir plenamente o que sentimos. Criamos fronteiras invisíveis, bom e mal, luz e sombra, superior e inferior, e passamos a vida tentando gerenciá-las. Mas o custo de viver fragmentado é alto. Quando não nos vemos como inteiros, tentamos agradar uma parte e reprimir outra. Negamos aquilo que consideramos inaceitável em nós mesmos, sem perceber que cada divisão interna enfraquece nossa presença no mundo. Não há como ter clareza quando cada parte puxa para um lado diferente. E não há como evoluir conscientemente usando máscaras para encobrir a própria verdade. Aceitar que tudo o que se move dentro, o belo e o difícil, o que constrói e o que quebra faz parte da mesma identidade, é um passo essencial para a inteireza. Isso não significa justificar comportamentos nocivos, mas sim assumir responsabilidade por eles sem culpar o ego, a mente ou a sombra. Porque no fim, quando algo dá errado dentro de nós, ainda somos nós. E quando algo em nós realmente funciona, é porque estamos sendo inteiros. Essa honestidade interior é o que sustenta a verdadeira individualidade. Ela nos protege da armadilha mais comum para quem ainda não encontrou unidade interna, ser guiado apenas pela parte mais barulhenta da mente, sem perceber. Quando nos falta integração, ficamos vulneráveis. Reagimos no impulso, repetimos padrões, buscamos aprovação, sabotamos nossos próprios passos, não por maldade, mas por confusão. Ser um indivíduo, no sentido mais profundo da palavra, é tornar-se indivisível. É parar de terceirizar o que sentimos. É reconhecer que, embora sejamos complexos, existe dentro de nós um ponto de clareza capaz de manter tudo unido. Quando esse ponto se fortalece, as contradições internas começam a se dissolver. O que antes parecia um eterno conflito se transforma em um silêncio de reconciliação, em uma energia de maturidade que nos permite agir a partir de um espaço que não depende do ambiente. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Quem está realmente conduzindo a sua vida agora? É você em sua totalidade ou apenas uma parte fragmentada que assumiu o controle sem que você percebesse? Por milhares de anos, a evolução humana foi guiada por mecanismos biológicos. O corpo se adaptou ao ambiente.
O cérebro se moldou para garantir a sobrevivência. Assim, pouco a pouco, a natureza construiu as estruturas que nos trouxeram até aqui. Mas esse trabalho já foi concluído. O corpo está pronto para viver neste planeta. O cérebro é plenamente funcional. A partir daqui, o próximo salto não virá da biologia. A natureza cumpriu sua tarefa. O próximo passo não é físico, é interior. Não depende mais da genética, mas da consciência. Essa é a mudança que muitos ainda não perceberam. Todos os seres vivos continuam evoluindo por instinto. Mas o ser humano carrega algo a mais. A capacidade de escolher evoluir. Em vez de esperar pelo acaso, pelo tempo ou pelo ambiente, podemos observar, compreender e transformar a nós mesmos através da percepção consciente. E isso muda tudo. A evolução consciente começa quando deixamos de viver no piloto automático. Quando observamos nossas reações antes de nos perdermos nelas. Quando reconhecemos os padrões repetidos e escolhemos interrompê-los. Quando respondemos com consciência, em vez de reagir por hábito. Esse é o verdadeiro salto, a evolução em tempo real. Pela biologia, recebemos um cérebro, mas é a consciência que dá significado ao que fazemos com ele. E esse significado nasce da atenção. Não de uma atenção ansiosa e dispersa que tenta controlar tudo, mas de uma atenção silenciosa e profunda, que observa sem pressa, a atenção que percebe antes de agir, que escuta antes de falar, que permanece presente em vez de se perder em automatismo. A ela se une a intenção, a direção que escolhemos dar à nossa energia. Toda a intenção clara reorganiza nosso foco, nossa visão de mundo e a forma como respondemos à vida. Quando atenção e intenção se encontram, nasce a observação consciente, a consciência que vê, sente e compreende antes de escolher. Esse é o poder de criar. E é nesse poder que começa a verdadeira evolução. Esse salto acontece no instante em que decidimos parar de repetir, deixar de viver na inércia e começar a existir com presença. Por mais silenciosa que pareça, essa decisão é mais revolucionária do que qualquer mudança genética. Porque a evolução real, aquela que transforma o ser, não o corpo, só acontece através da clareza. E clareza não se impõe, se constrói. Ela nasce no momento em que escolhemos ver com honestidade o que sempre esteve em nós, mas evitávamos observar. Nesse instante, o que antes era solidão começa a se revelar como presença. E algo inesperado acontece. Aquilo que parecia urgente conectar-se, encaixar-se, estar com alguém começa a perder força. Não porque nos tornamos frios ou distantes, mas porque compreendemos que buscar no outro o que falta em nós mesmos apenas nos afasta ainda mais de quem somos. Muitos entram em relacionamentos não porque estão prontos para compartilhar a vida, mas porque querem escapar de um vazio interior que não suportam enfrentar. Nesses casos, a relação vira distração emocional. É mais fácil se perder na rotina de outra pessoa do que encarar o silêncio da própria presença. Mas relações construídas sobre a fuga não sustentam a verdade. Mais cedo ou mais tarde, o que não foi resolvido transborda em dependência, frustração ou conflito. Quem nunca se sentiu rodeado de pessoas, em meio a conversas e risos, mas completamente desconectado por dentro? Essa sensação não nasce da falta de laços sociais, mas da distância em relação a si mesmo. Quando estamos longe da nossa essência, até o toque mais próximo parece distante. Caminhar sozinho, nesse contexto, não é rejeitar o mundo. É um tempo de construção silenciosa, um espaço necessário para descobrir onde terminamos nós e onde começa o outro. É nesse silêncio que aprendemos a distinguir quais conexões nos elevam e quais apenas nos distraem. Enquanto buscamos no outro o que tememos encontrar em nós, nos relacionamos a partir da necessidade, não da verdade. Há sabedoria em esperar, não por medo de viver, mas por respeito ao tempo interno que cada um precisa para se tornar alguém que tem mais a oferecer do que suas próprias carências.
O tempo na solidão nos prepara, nos fortalece e nos ensina a ser presença antes de sermos companhia. Por isso, algumas das conexões mais significativas não acontecem na busca desesperada, mas nos momentos em que deixamos de procurar. Porque quando dois indivíduos conscientes se encontram, não há barganha, máscara ou expectativa. Há clareza, há troca verdadeira, há expansão. Em um mundo que celebra a pressa, o silêncio pode parecer uma ameaça. A simples ideia de passar um único dia sem telas, vozes ou distrações soa absurda para muito. Mas é justamente nesse espaço de quietude que a evolução consciente encontra terreno para a força. Esse desconforto é apenas um reflexo de quanto nos afastamos de nossa própria presença. Hoje, parar exige mais coragem do que seguinte. Experimente imaginar por um instante. Um dia inteiro celular, sem televisão, sem livro, sem música, sem conversa. Apenas você, em um espaço silencioso, atento ao que se move dentro de si. Parece simples, não é? Mas essa simplicidade é apenas aparente. Pois no momento em que o barulho externo se cala, o barulho interno ganha força. A mente, desacostumada ao silêncio, começa a lançar pensamentos de todos os tipos. Lembranças antigas, preocupações com o futuro, impulsos aleatórios, emoções guardadas. Ela se agita como um animal inquieto, buscando algo a que se prender. Mas quando você apenas observa, sem julgar, começa a enxergar padrões ocultos que normalmente passam despercebidos. Inseguranças, expectativas, diálogos internos que alimentam a autossabotagem. Tudo isso se revela no espaço da atenção silenciosa. Estar consigo mesmo em quietude é um ato profundo de responsabilidade pessoal. Não há distrações para correr, nem hábitos para usar como escudo, nem opiniões externas para servir de espelho. O que sobra é apenas o que está realmente presente. Seus pensamentos, seus sentimentos, seus vazios e, com o tempo, sua clareza. É nesse espaço que a transformação genuína acontece. Não porque algo mágico surge, mas porque você deixa de resistir. Em vez de tentar mudar o que sente, você aprende a observar. Em vez de fugir do que pensa, você começa a reconhecer. A prática de simplesmente ser não exige esforço físico ou técnicas complicadas. Ela nasce de uma decisão simples, mas poderosa: permanecer. Permanecer consigo mesmo até que a mente perca o ritmo do controle e algo mais profundo venha à tona. Esse algo não pode ser encontrado na pressa ou na distração. Ele só aparece quando há espaço interior. E o espaço interior só surge quando paramos de correr. O desafio é que, acostumados a viver em movimento constante, muitas vezes esquecemos como é estar em paz sem motivo algum. Muitos buscam o crescimento em livro, métodos e práticas elaboradas, e tudo isso pode ter seu valor. Mas a raiz da verdadeira mudança está em algo muito mais essencial: permitir-se existir sem precisar fazer nada. Nesse não fazer, a mente mostra sua estrutura e o verdadeiro eu encontra espaço para florescer. Talvez seja justamente por isso que poucos escolhem esse caminho. Porque, embora seja simples, exige maturidade, exige disposição para olhar para dentro sem julgamentos, sem querer consertar nada, sem precisar provar coisa alguma. Apenas estar, apenas ver, apenas existir. É nesse silêncio profundo, sem distrações e sem fugas, que descobrimos algo essencial. Não precisamos nos tornar alguém diferente. Só precisamos parar de nos abandonar. Porque tudo aquilo que buscamos lá fora começa a se revelar quando, finalmente, escolhemos permanecer dentro de nós mesmos. Gratidão por caminhar comigo nessa reflexão. Se este vídeo tocou seu coração, eu te convido a curtir e se inscrever no canal. Compartilhe esta mensagem com quem você sentir que pode se beneficiar dela. E deixe seu comentário, partilhando suas percepções e experiências. Obrigado por estar aqui e por se unir a mim nessa jornada. Cuide-se e até breve.